Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Queremos agradecer ao nosso Deus por cada irmão, cada amigo que nesta noite escolheu estar participando conosco desta celebração. Como os irmãos estão percebendo, estamos fazendo o culto no formato diferente. Até o próximo dia 17, esses 4 cultos serão feitos desta maneira, com as nossas gravações sendo reunidas para que os irmãos possam estar todos juntos neste momento, no mesmo horário que nós sempre realizamos os nossos cultos nas quartas e nos domingos. A partir do dia 17, nós vamos verificar as condições de fazermos algumas alterações se forem necessárias e possíveis. Mas até o dia 17 nós estaremos realizando o culto nesse formato. Queremos dizer aos irmãos que o nosso dever nesse momento como cidadãos é orar por nossos líderes, pelos prefeitos, governadores, pelo presidente, por todos aqueles que foram investidos de autoridade para lidar com a nossa nação, com os nossos estados e as nossas cidades. Mas nós devemos fazer também a nossa parte, dar a nossa parcela de contribuição para superarmos esse momento que muitos, infelizmente, ainda não entenderam a gravidade. E nós precisamos realmente nos colocar diante de Deus em oração, mas também em atitudes. E a nossa igreja resolveu fechar as portas do templo. Alguns estão dizendo que fechou a igreja e estão equivocados, meus irmãos. Nós não podemos confundir a igreja com o templo. Nós vamos suspender ao longo desses dias as atividades da congregação no templo, ou seja, as reuniões congregacionais, mas a igreja continuará ativa, como está por meio das redes sociais. Nós continuaremos mantendo os contatos com os irmãos, fazendo o nosso papel como povo de Deus. Mas entendemos que a situação requer de nós uma postura mais séria, no sentido de nos esforçarmos para nos mantermos afastados do convívio social na medida do possível. É claro que em condições onde a gente não possa se afastar, a gente precisa enfrentar as dificuldades tomando todos os cuidados. Mas aqueles irmãos que puderem ficar nas suas casas, que fiquem, porque essa situação vai passar e a gente precisa cuidar uns dos outros. Cuidando da nossa vida, estaremos cuidando da nossa família e cuidando dos nossos amigos, irmãos e até das pessoas que nós não conhecemos. Queremos dar graças a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. No dia 1º, o irmão Leandro Miranda aniversariou. No dia 5, a nossa irmã Gigi, Giovana e a irmã Severina Lima. Dia 6, a irmã Ivete Correia. Hoje é o aniversário da nossa irmã Conceição Lucas. E amanhã, Dia das Mulheres, o nosso parabéns a todas as mulheres. É o aniversário da irmã Edivalda e da irmã Michele Paula. Temos ainda no dia 9 o irmão Renan, dia 10 o irmão Lucas Leite e a irmã Lourdes Lima, e no dia 11 Guilherme Santos e William Mateus. Ainda temos no dia 13, próximo sábado, o aniversário do nosso irmão José Carneiro. Nossos parabéns a todos os irmãos, a todas as irmãs, pela passagem de mais um ano de vida. O mês de março é o mês de missões mundiais. E nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada missionário. E pedimos que os irmãos se unam em oração por a vida daqueles que estão dedicando as suas vidas para o trabalho do Reino de Deus, para que possa se promover o Reino de Deus por todo o mundo. O tema deste mês nos chama a viver esse poder de transformar. Nós nos alimentamos da vontade de Deus, nos preparamos para realizar a sua obra e experimentamos essa vivência que é transformar a partir das vidas transformadas. Nossas vidas transformadas vão glorificar a Deus pela atuação do seu Espírito Santo em nós para abençoar outras vidas. Que possamos refletir sobre esse tema tão importante, possamos orar, possamos dar a nossa contribuição, tanto por meio das nossas ofertas diretas para missões, como por meio da aquisição das máscaras que a irmã Ireide e a equipe prepararam para que nós possamos, ao mesmo tempo, divulgar a campanha de missões e o Evangelho por meio dessas máscaras, e estaremos também contribuindo para missões. Contamos com os irmãos, com o apoio de todos, para que possamos realizar uma excelente campanha, mesmo com estas restrições que nós estamos enfrentando. Nossa oração também, nosso pedido de oração por todos os irmãos que se encontram enfermos, por aqueles que estão afastados da comunhão da igreja,
por aqueles que estão enlutados, que possamos colocar diante de Deus a vida de cada um desses irmãos, de cada um desses amigos. Que Deus abençoe a todos, que esse culto seja uma bênção nas nossas vidas, que possamos estar com o coração quebrantado diante do Senhor, para que Ele possa falar aos nossos corações. Um abraço a todos, que Deus nos conceda a sua bênção no decorrer de toda esta programação. Graças dou por minha vida, que Jesus já transformou, e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas, grato sou de coração. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pelas prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo, que morreu em meu lugar, pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar. Graça e paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui, agradecendo a Deus por missões mundiais. Nós estamos no mês de missões mundiais e que nós possamos interceder a Deus, interceder pela Junta de Missões Mundiais, interceder pelos missionários que estão nos campos, levando o Evangelho de Cristo, cumprindo a grande comissão, que é a tarefa de levar o Evangelho de Cristo ao todo o mundo, E que possamos intensificar nossas orações pela nossa nação, por os nossos governantes, para que eles vejam, Deus como Senhor e Salvador do mundo, e das nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor, porque em meio a tanta dificuldade, em meio ao que estamos enfrentando, nós estamos aqui cumprindo a grande comissão, o dever, que nós temos de levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, pregando a palavra de Deus pelo Brasil e pelo mundo, Vamos estar, irmãos, intensificando cada vez nossas orações pelos nossos missionários que estão em campos, por aquelas pessoas, que não conhecem a Cristo, por aqueles países onde o Evangelho é privado, tem aquela dificuldade imensa dos nossos missionários estar ali para cumprir a sua grande comissão. Mas vamos estar, como igreja, dobrando nossos joelhos, intensificando cada dia nas nossas orações e vivendo o poder de transformar, que é o poder do Evangelho de Cristo. E que possamos assim viver, onde quer que nós estejamos, e que possamos fazer discípulos entre as nações e ao nosso redor. Vamos orar pela nossa igreja e todas as igrejas nesse momento que estamos passando, esse momento difícil, orando por essa campanha, para que seja uma campanha abençoada e que possamos contribuir para que, com esse trabalho, levando as nossas orações, também as nossas ofertas,
para a Junta de Missões Nacionais, para que seja usada para o engrandecimento do reino de Deus. Amém? Nossa divisa, o nosso tema do mês de Missões Mundiais é Viva o Poder de Transformar. Que poder é esse, irmão? É o poder de levar a palavra de Deus, que nós possamos viver esse poder de transformar vidas para Jesus. Amém? E a nossa divisa que se encontra em 2 Timóteo 1:7, que diz, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Que possamos viver esse amor, viver esse evangelho com equilíbrio e com amor e dedicação. Que o Senhor nos abençoe. Agora vamos ouvir o clipe com a música de Missões Mundiais. Amém. Oremos, irmãos. Nesse momento vamos orar, interceder a Deus por essa campanha de missões mundiais e pela Junta de Missões Mundiais e por todos os missionários que estão levando o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar. Você que está na sua casa nesse momento, nos assistindo, feche os seus olhos, medite nesse versículo de 2 Cartas a Timóteo 1:7, medite nessa leitura, medite nesse tema, que é viver o poder de transformar, que possamos viver esse poder pelo amor de Cristo. Amém? Oremos.
Pai querido, nós te suplicamos, Senhor, te clamamos, Senhor, te levantamos um clamor a Ti, Senhor, por as vidas dos nossos missionários que estão nos campos nesse momento, ó Deus. Ó Deus, nós te clamamos, Senhor, pela nossa nação. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelos nossos governantes, para que, Senhor, eles tenham o conhecimento, o entendimento, Senhor, da grandeza da Tua palavra, da necessidade, do poder que tem a Tua palavra de transformar o mundo para o bem. Pai amado, Pai querido, que está no mais altos céus, abençoa a nossa igreja e a cada igreja representada aqui no nosso estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo, Senhor. Seja nesse momento, Pai, para que Tua palavra, Teu trabalho jamais venha parar, ó Deus, mas que seja a cada dia, Senhor, crescente e para que seja muitas vidas ganham, Senhor, para o Teu reino, Pai. Que possamos fazer discípulos, que possamos, Senhor, através do nosso testemunho, levar a Tua palavra. Abençoa, Deus, a mensagem dessa noite. Abençoa, Senhor, para que todos os corações sejam preparados para receber, ó Deus, de Ti essa palavra. Nos abençoa, nos dá sabedoria e nos capacita para melhor Te servir. É em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre, que Te agradecemos por tudo, ó Deus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com a música que diz Motivo da Minha Canção. Que todos os dias nós possamos colocar o Senhor Jesus como motivo das nossas vidas. Amém? Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Amém.
Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Graças e paz aos irmãos da Igreja Batista em Nova Descoberta. Eu sou Rafael Dantas, já sou conhecido de muitos irmãos. Hoje seria a data que eu estaria mais uma vez retornando à amada igreja para poder compartilhar a palavra do Senhor, mas quis o destino e quis o nosso tempo de hoje que essa conversa ela fosse online, fosse virtual, digital, né, devido ao avanço da pandemia no país e no nosso estado. Hoje nós vamos falar um pouco de missões mundiais, que é um tema que normalmente eu sou acionado a falar por conta de algumas experiências no passado, mas eu posso dizer para vocês com toda certeza que 2021 e 2020 passado são os anos, um período em que missões mundiais teve um desafio redobrado. São vários os desafios que a pandemia impõe à nossa vida cotidiana, de ficar um pouco mais em casa, de se precaver, de ter algumas medidas de proteção no nosso dia a dia. E você imagine isso dentro de um contexto global, dentro de um contexto de pessoas que estão espalhadas nos confins da Terra, vivendo com situações completamente adversas e diferentes das nossas.
né? Certamente alguns desses países que são alvos da campanha de missões mundiais, que são alvos do esforço missionário dos batistas brasileiros, eles estão numa situação um pouco menos desconfortável, né? Menos grave do que a nossa. Mas toda essa logística, né, de transporte de pessoas, de envio de ofertas, de qualquer que seja a ação missionária, evangelística, num tempo de pandemia, é um grande desafio, né? Nós sabemos que muitas das nossas atividades são atividades que aglomeram, que trazem muitas pessoas, e só isso já é um desafio muito grande para o convívio em um tempo de pandemia, né? E a minha oração inicial, nesse momento, é que os amados se cuidem, que os amados respeitem as medidas de proteção, que os amados façam todo o esforço possível para colaborar, para que a gente possa vencer esse momento de tanta dificuldade, né? Hoje eu acompanho, né, o noticiário brasileiro e global, e a gente vê alguns exemplos de lugares que têm conseguido enfrentar isso, né? Um desses lugares é a terra de Israel, né, onde nós conhecemos tantas histórias, né, sobre a vida, sobre o nascimento de Jesus, e lá eles estão muito pertinho, né, de estar vivendo em uma situação muito mais confortável, né, com a vacinação, após uma baixa grande de número de casos, de mortes por coronavírus. Então, a minha oração e pedido inicial é para que os amados colaborem, né, com essa campanha brasileira para enfrentamento ao coronavírus. Amém? Dito isso, nós vamos fazer uma primeira leitura e fazer a leitura também do tema de missões mundiais nesse ano 2021, o tema que foi escolhido, né, e direcionado pela Junta de Missões Mundiais. Eu vou baixar um pouco a cabeça para fazer a leitura desse tema e da divisa. O tema de missões mundiais em 2021 é Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Como eu disse, se isso já é um grande desafio em tempos normais, né? Imagina você atuar, né, e viver o poder que nós recebemos, né, do Evangelho de Deus de trazer a transformação para a vida das pessoas, para os lares das pessoas em situações completamente diferentes, e dentro do contexto de pandemia que a gente também está enfrentando essas situações, viver o poder de transformar é um grande desafio. E o versículo proposto pela Junta de Missões Mundiais, né, igualmente desafiador, ele está lá em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. E a palavra do Senhor nos diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Esse texto eu acho muito interessante, queridos, já de imediato, que ele usa na mesma frase, no mesmo versículo, né, uma antítese entre o que seria um espírito de covardia, né, e de imediato a gente lembraria da palavra ousadia, né, o que não é covarde, aquele que tem coragem, que tem ousadia, que vai à frente. Mas ele fala, né, do poder, do amor e do equilíbrio, como uma antítese do que seria um espírito de covardia. Ele trazer a palavra equilíbrio nesse verso que expõe um pouco não muito, da sabedoria, né, de Deus que nós aprendemos com as Sagradas Escrituras. Todos os anos, as campanhas de missões mundiais destacam versículos, né, como ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou aquele versículo que está lá em Atos 1:8, né, que destaca que nós somos as testemunhas tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esses versículos, eles nos expõem um pouco dessa ousadia, né, que é necessária para a obra de missões mundiais, uma ousadia que foi muito forte e presente na vida do apóstolo Paulo, na vida dos primeiros missionários, né, que se espalharam para os confins da terra, nas áreas mais impróprias, nas áreas mais desafiadoras, nas áreas nos lugares, né, regiões em que era inclusive arriscado, né, que eles levassem o evangelho, um risco de morte evidente. Hoje ainda no mundo existem situações e lugares em que isso também acontece, nós sabemos. Mas como ir num período em que as restrições são tantas? Como pregar e como levar o amor de Deus com ousadia num período desses? Aí a gente vai lembrar, amados, do tripé que normalmente é missões mundiais, que é ir, sustentar e orar.
Em geral, as campanhas elas trazem até uma força maior nesse desafio das pessoas aceitarem o desafio, né? Aceitarem a missão de ir, entender que é o seu chamado, reconhecer para onde é que Deus quer que você vá, como é que você pode participar de uma maneira direta e presencial nessa obra. Em segundo, as campanhas enfatizam também bastante a necessidade de segurar as cordas, né? Se a gente está mandando algumas pessoas para os confins da terra para anunciar o Evangelho, o ideal é que eles atuem lá integralmente, que eles não dividam o seu tempo, né, com outras atividades profissionais, mas como tem tão poucos cristãos em alguns lugares do mundo, ou uma ausência tão grande de pastores, de líderes, de músicos, de educadores, em algumas igrejas espalhadas nos confins da terra, é muito necessário que as pessoas elas tenham ali a tranquilidade para trabalhar, estejam integrais ao serviço do Senhor. Mas talvez o ano de 2021 seja o ano que a nossa ênfase seja a ênfase da oração. A ênfase de colocar diante do Senhor a necessidade de cada um desses missionários, a necessidade dessas igrejas, a necessidade dos povos de buscarem a Deus, de se voltarem para o Senhor, de se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos e voltarem para o Senhor. Orar não é deixar de agir, orar é agir também. A palavra oração, ela tem ação incluída nela. E se nesse momento nossos pés não podem ir muito longe, se até aqui no Brasil nós temos muitas limitações, esse é o momento que nós devemos confiar cada vez mais no Senhor. E se você pensa que ousadia é enfrentar, né, as medidas, enfrentar o que é que tem sido imposto hoje, o que tem sido pedido para a gente, né, de se ficar mais em casa, de evitar aglomeração, se você acha que enfrentar isso é ousadia, não é. Quando eu ouço alguns discursos desses, né, de pessoas que têm enfrentado, né, tido pouca responsabilidade com a sua vida e com a vida dos outros, né, em situações que evidentemente que você poderia evitar, poderia recuar. Eu me lembro muito da passagem de Jesus quando ele é tentado. E o inimigo, em um certo momento, fala para Jesus se atirar ali nas pedras, já que os anjos do Senhor segurariam ele, né, e nada de mal iria lhe acontecer. E aí Jesus olha para o inimigo naquele momento e diz que não deveria tentar o Senhor, seu Deus. Né? Hoje eu entendo que quando a gente ultrapassa os limites daquilo que é coerente, daquilo que nós deveríamos fazer, do que é prudente, nós não estamos sendo ousados, mas sendo às vezes irresponsáveis. Certo? Então, eu acredito que nesse momento de pandemia, a principal colaboração, obviamente, a gente tem que continuar enviando as ofertas para manter os missionários que estão nos confins da terra, mas a gente precisa orar. Orar para que Deus venha a agir nesses países, agir nos corações, agir através da vida dos missionários e agir na nossa vida também nos trazendo criatividade, para que a gente venha a levar a palavra de Deus de maneiras como nós nunca vimos anteriormente. A palavra do Senhor nos diz, né, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Esse texto está lá em Efésios 6, versículo 10. É o apóstolo Paulo que está falando. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Uma das maneiras da gente se fortalecer no poder do Senhor é através da oração. Outro versículo que também vai falar de poder está lá em Mateus 19, 26. Quando o próprio Jesus, ele fala, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se todas as coisas são possíveis para Deus, nesse momento que nós vamos a dobrar os nossos joelhos, procurar saber os motivos de oração dos confins da terra, dos lugares em que Deus tem tocado os nossos corações, para que venhamos a nos informar, viemos a apoiar e participar da obra missionária dos confins da terra e com ousadia, sim, com poder, sim, venhamos a levantar orações para que o mundo atravesse esse momento e nesse momento de tanta fragilidade humana em que todos aqueles que eram fortes e poderosos e confiavam nas suas riquezas, confiavam em tudo desse tempo e desse mundo, todos nós hoje somos vulneráveis diante de algo, diante de um inimigo que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver, e que todo o poder desse mundo não é capaz ainda de enfrentá-lo. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Nesse momento em que nós percebemos a nossa fragilidade, que mais pessoas elas possam se voltar para o Senhor. E esse é o momento da gente, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com o nosso amor e com nossas orações, nós vamos fazer a diferença nesse tempo, para que as pessoas elas enxerguem na Igreja do Senhor Jesus Cristo,
diferença. Que elas enxerguem verdadeiros adoradores e pessoas em que vivem em amor. A gente não pode trazer um testemunho diferente desse. A gente não pode ser egoísta num momento desse. Os confins da terra, eles precisam das nossas orações, precisam da nossa ação, em especial daqueles missionários que já estão nos confins da terra, nos seus campos missionários, atuando, ajudando com oferta, ajudando com alimentos, ajudando com seu serviço social, com acolhimento psicológico, emocional, aquelas pessoas que estão sofrendo nos confins da terra. A igreja, embora estejamos fechados hoje, nós somos sim um serviço essencial. Não são os nossos templos que são um serviço essencial, não é o culto presencial que é um serviço essencial, é a igreja espalhada nos confins da terra, que é o serviço essencial a partir do seu trabalho de apoio mútuo, de acompanhamento, de amor, de solidariedade. As Sagradas Escrituras ainda nos dizem em Tiago capítulo 5, versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Repetindo, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Algumas das nossas traduções vão dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, nesse texto aí de Tiago, nós vemos essas palavras poder e oração sendo usadas lado a lado. Amém? Além da palavra poder, que é a primeira palavra que aparece na campanha de missões mundiais desse ano, com esse desafio Viva, o poder de transformar, o texto áureo desse ano, ele fala de poder, mas ele fala também de amor. A Igreja de Jesus, ela tem que ser a instituição com especialidade, onde ela está, em viver o amor e o perdão de Deus. Nenhum outro lugar no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa cidade, ele deve reforçar mais essa mensagem ou viver mais essa mensagem do amor. Dizia uma frase, que as pessoas estavam cansadas de ouvir a nossa pregação, elas queriam ver a nossa pregação vivida em nós. As pessoas não queriam somente ler a Bíblia ou ouvir a Bíblia, mas ver a Bíblia andando, falando, agindo através das nossas vidas. Tem uma frase que é atribuída ao Gandhi, que ele dizia que ele acreditava e admirava o Cristo, mas não o cristianismo. E ele falava isso em uma referência ao comportamento inadequado das pessoas que se dizem cristãs, mas que não seguem aquilo que Jesus dizia. Então, queridos, a palavra amor, ela não pode ser somente falada, pregada, ela tem que ser vivida. E em cada situação, eu posso dizer que o amor ele vai adquirir formatos diferentes, desafios diferentes para que a gente venha a viver. Jesus viveu desafios enormes no seu tempo, de amar inclusive os seus inimigos, de trazer ali cura para aquele povo, de trazer palavras de cura, de fazer e viver tudo que ele viveu para demonstrar o amor de Deus naquele seu tempo. Como é que nós podemos demonstrar isso hoje? Como é que nós, enquanto igreja, como representantes de Jesus, como reflexo de Jesus que nós queremos ser nos nossos tempos de hoje, podemos demonstrar do amor de Deus? O amor de Deus, eu entendo que ele pode ser demonstrado através da solidariedade. No momento em que tantas pessoas têm diversas dificuldades econômicas por conta desse isolamento que nós vivemos, em que pararam de trabalhar ou tiveram a redução das suas receitas, obviamente aqueles que podem colaborar, aqueles que podem contribuir, que não encolhem as suas mãos. Eu lembro de Jesus Cristo, quando ele estava em momentos ali de pregação e os discípulos diziam que a multidão estava com fome e Jesus ali fez verdadeiros milagres. Fez milagres, a multiplicação do pão, a multiplicação do peixe, para alimentar aquele povo que estava faminto de algumas horas. Hoje nós vemos famílias inteiras que têm muita dificuldade no seu sustento durante o mês. E se nós podemos colaborar, que a gente não venha evitar que se faça isso, queridos. Tem uma ilustração antiga, que eu lembro de algumas peças, inclusive, que a gente fazia aqui na nossa igreja, que dizia, o título era Sopa de Pedra. E a sopa de pedra era o seguinte, dizia que 2 soldados, eles chegaram numa cidade que era muito pobre e famintos, precisando de alguma coisa, e pediam para um, pedia para outro, e eles ali todos se negavam, dizendo que ninguém podia ajudar nada, ninguém tinha nada, que as pessoas eram muito necessitadas.
E eles trouxeram uma grande panela, botaram no meio da cidade e disseram ali que iriam fazer uma mágica. Eles iam trazer ali, fazer um alimento, uma refeição que ia ser suficiente para todos. E todo mundo ficou meio curioso naquilo dali. E ele disse assim, olha, mas para fazer isso, ele dizia que era a pedra mágica que faria aquilo. Ele botava uma pedra ali no centro daquela panela e aí começou a pedir, olha, mas para isso aqui ficar bom, dar certo, eu preciso de algumas batatas. E alguém ia lá, corria e levava algumas batatas. Ele disse assim, olha, tá ficando maravilhoso, mas para ficar bom mesmo, a gente precisava de umas cenourinhas aqui para a gente colocar no meio da sopa. E nessa sua argumentação, conversa, ele ia pedindo diversos itens que estavam na casa das pessoas. E ali eles foram se juntando e no final não tinha mágica nenhuma. A sopa ela foi feita ali com as coisas que estavam na casa de todas aquelas pessoas. Isso evidentemente é uma ilustração, né? É uma brincadeira, mas que ela exemplifica que quando nós compartilhamos um pouco daquilo que temos, nós podemos atender mais pessoas, nós podemos na coletividade, nesse esforço coletivo e solidário, ajudar uns aos outros. A Igreja de Missões Mundiais também é assim. Isso é um exemplo para a gente, quanto igreja local, e para a igreja nos confins da terra. Quando a gente vai ler a história da igreja primitiva, eu me lembro bem da igreja de Antioquia, pastoreada pelo Barnabé, um personagem que eu já preguei algumas vezes aí na igreja de Nova Descoberta. E diante da necessidade da igreja de Jerusalém, por um período que passou-se muita fome lá, Barnabé ele levanta alimentos, para que esses alimentos sejam levados lá para Jerusalém. A congregação ajudando a sede. Porque naquele momento aquela congregação ela tinha condições de fazer isso, e eles fazem isso, levantam ali uma oferta, levantam ali alimentos e levam para Jerusalém. Então, queridos, esse versículo que ele fala, né, poder, amor e equilíbrio, está lá em 2 Timóteo 1,7. Nós falamos de poder, nós falamos agora de amor, e amor também não é só solidariedade nesse sentido do alimento, mas tem pessoas que precisam de uma ligação carinhosa, ou de uma mensagem que seja do WhatsApp, precisam de atenção, para desabafar, para conversar, e nós somos uma comunidade terapêutica. O versículo que nós lemos agora há pouco, sobre a oração, ele falava, né, confessem os seus pecados uns aos outros, e a Bíblia é cheia, preenchida de versículos que estimulam a nossa mutualidade, o apoio uns aos outros. Esforçai-vos, né, amai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, e nesse período isso tem que ser uma realidade, para os de dentro da igreja e para os de fora da igreja, né? E para os confins da terra também, né? Assim também tem atuado missionários nos confins da terra. Nesse mês, inclusive, eu tenho um testemunho interessante que uma das crianças, né, de lá do Chile, né, de 2007, que eu conheci lá, nós retomamos o contato há um tempo pelo WhatsApp, mas faz muito tempo que não conversávamos, né? E nesse mês a gente teve a oportunidade ali de conversar um pouco, de saber como ele está e de trocar algumas palavras de encorajamento. Ele trouxe ali, disse que nunca mais tinha falado com a missionária, a irmã Maria Elza Lopes, né, que hoje ela está no Rio Grande do Sul, e ele teve a oportunidade de reconectar-se com ela, de ouvir a irmã, né, e ficou emocionado, super feliz. E a obra de Missões Mundiais, ela depende desse esforço, da presença, das orações, do sustento e também da criatividade, né? Hoje, com tanta tecnologia, hoje nós estamos fazendo uma transmissão aqui ao vivo, conversando com os irmãos tão distantes, cada um na sua casa, na sua residência, algumas pessoas que inclusive não vão nos ouvir nesse momento, mas daqui a um tempo, daqui a meses, talvez daqui a alguns anos, né, por conta da tecnologia. Então, nesse período que nós estamos aqui para demonstrar do amor de Deus, que nós também usemos da criatividade que o próprio Senhor nos dá. Então, esse é o segundo ponto que eu queria destacar nessa noite. Primeiro ponto, o poder de Deus, que nós tem que agir por meio de nós. Não é nosso poder, mas é o poder de Deus. Nós devemos orar para que Deus ele nos use e use os missionários nos confins da terra, nos extremos da terra, para que o seu nome, para que o seu amor, eles sejam conhecidos. O segundo lugar foi o amor. Um amor que é transformador, e um amor que se manifesta de diversas maneiras. E duas maneiras aqui que eu citei para os amados é através da solidariedade e através desse apoio da conversa, desse apoio emocional, espiritual que a gente pode fazer conversando, entrando em contato uns com os outros como uma comunidade terapêutica. Amém? Esses são os dois primeiros destaques, né, as duas primeiras lições dessa noite. A terceira lição ela é o equilíbrio.
Interessante que nesses dias eu tenho assistido uma série, né, que fala de duas escolas de karatê diferentes, e uma dessas duas ela enfatiza muito essa questão do equilíbrio. Para que se vença, ele acredita que não é somente o ataque, não é somente a defesa, mas ele enfatiza muito essa questão do equilíbrio. É muito difícil estarmos equilibrados num tempo tão desequilibrado. Vemos equilibrado no mundo de pernas para o ar, que já era de pernas para o ar, já era difícil. Imagine em tempos de pandemia, em que as coisas que nós tínhamos como certo hoje já não são tão certas. Aquilo que funcionava de alguma maneira sempre, cotidianamente, hoje já não funciona mais. E que a gente não tem certeza como é que vai terminar o mês ou como vai terminar o ano. E é em um mundo de desequilíbrio que nós podemos fazer diferença. A palavra de Deus nos diz, né, que o lumiar, o candeeiro, ele não pode ficar embaixo da mesa, ele tem que ficar em cima, ele tem que clarear ali onde há escuridão. E é nesse período de desequilíbrio das nações, desequilíbrio do país, desequilíbrio da cidade, em que existe tanta confusão, que nós temos que fazer diferença. E a nossa diferença, que ela seja também pelo equilíbrio. As pessoas não podem olhar para a igreja do Senhor e ver como um povo desequilibrado. Um povo que não colabora, que não contribui, ou que está tão nervoso, ou até mais do que eles. Evidentemente que todos nós somos de carne e osso, e nós também ficamos tensos, também ficamos nervosos, também estamos preocupados, e nós não estamos imunes a isso. Nós não estamos vacinados disso. Mas nós temos um Deus que atua e que trabalha e que acalma e que tranquiliza os nossos corações. Sobre esse tema, tem um versículo que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que eu cito muito esse texto. Ele é um dos textos que eu gosto muito e eu vou ler esse texto aqui para os irmãos. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que a Bíblia nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Especialmente esse segundo versículo. Preste atenção no que ele diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. No entendimento humano, os nossos dias de hoje são dias de angústia, dia de guerra, dia de intranquilidade. Mas nós estamos dizendo e nós acreditamos na palavra de Deus que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que está acima de todo esse entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que a palavra de Deus, ela guarde os nossos corações, que ela guarde os nossos pensamentos. Nesses dias eu tenho lido muitas situações, né, de pessoas que dizem: poxa, eu tinha tantos planos para esse ano, eu tinha tantos planos para a minha vida. E vários desses planos foram de água abaixo, porque a pandemia acabou com muitas coisas, que talvez algumas expectativas, inclusive para o futuro, já não vão acontecer mais, porque muitas coisas foram destruídas no meio dessa tempestade, no meio desse vendaval. E eu até compreendo que alguns planos eles foram abandonados ou serão abandonados, porque o mundo está em uma intensa mudança. Mas aqueles planos que eu compreendo que são de Deus para nossas vidas, esses não vão ser abandonados nunca. Aqueles sonhos que são do agrado do Senhor, eles vão permanecer, mesmo em meio às turbulências e mesmo em meio às dificuldades. Então, a terceira palavra do texto que nós lemos nessa noite, que é o texto de Missões Mundiais, ela fala equilíbrio, né? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se o poder de Deus, o amor de Deus e o equilíbrio que vem da parte do Senhor, que vem do seu Espírito Santo, a atuar e habitar na igreja batista, na igreja brasileira, igreja cristã brasileira, evangélica brasileira, nós estaríamos vivendo uma situação muito diferente da que nós estamos vivendo, não somente como país, mas como igreja. E se a gente quer chegar nos confins da terra, se nós queremos, através das nossas orações, do nosso amor, da nossa voz, fazer conhecido o amor de Deus em todas as nações, isso tem que ser uma verdade, primeiramente, no nosso meio. Uma igreja que não vive o poder, o amor e o equilíbrio que parte do Senhor, ela não vai salgar essa terra. Ela não vai mudar as nações. Ela não vai ter testemunho e nem poder para transformar.
O poder não vem de nós, primeiramente, né? O poder ele vem de Deus. Mas quando nós estamos confiantes nas nossas forças, quando nós estamos vivendo sem o amor de Deus que deveria nortear a nossa vida, e quando nós não estamos vivendo o equilíbrio que vem da parte do Senhor, a gente não vai ter poder, nós não vamos ter testemunho e a nossa voz não vai chegar nos confins da terra. Que nós sejamos o povo de Deus, um povo que vive em amor, um povo que vive em poder e um povo que vive em equilíbrio. Assim nós chegaremos aos confins da terra, queridos. Eu convido vocês a orarem pelos missionários, orarem pelos trabalhos, né, pelas igrejas que estão espalhadas na face da terra, nos lugares, às vezes, de perseguição, nos lugares, às vezes, em que não tem perseguição, mas que os frutos são tão poucos, que tão poucas pessoas, às vezes, se convertem e aceitam, mas nós entendemos que é o Senhor quem converte as pessoas, é o Senhor quem fala o coração das pessoas e que nós vamos a confiar nisso. E que no tempo os frutos irão aparecer, mas que nós temos que fazer a nossa parte, queridos. Então, viva o poder de transformar. Isso é um tema de missões mundiais, para que nós venhamos a lembrar dos confins da terra, mas esse tema também é um tema para as nossas vidas e para os dias de hoje, queridos. Vamos orar nesse momento. Eu vou convidar você a baixar sua cabeça na sua casa e vamos pedir pelos missionários que estão nos confins da terra, vamos pedir pela Igreja Batista Nova Descoberta, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelo nosso país. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, mesmo à distância, mesmo virtual, de poder compartilhar um pouco da Tua Palavra, de poder estarmos juntos, mesmo distantes, de podermos ser encorajados pela Tua Palavra de tanto tempo atrás, mas que se faz tão viva e presente nos dias de hoje. Pedimos, Senhor, que o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua graça possa se fazer presente e verdade nas nossas vidas. Que cada um de nós, como cristãos, né, como pequenos cristos, venhamos a refletir a imagem de Jesus nos nossos dias, vivendo em solidariedade, vivendo em equilíbrio, ajudando o mundo a enfrentar esse momento tão difícil, tão complicado, tão inesperado para a gente. E nós sabemos que nós somos poucos e o nosso poder ele é muito pequeno, mas nós acreditamos no Deus que pode todas as coisas, no Deus dos impossíveis. E de mãos dadas e com fé no Senhor, nós vamos atravessar esses dias complicados, Pai amado. Que os missionários que estão nos confins da terra, distantes das suas famílias, também tensos, também preocupados, eles possam sentir o Teu abraço, o Teu amor, a orientação do Espírito Santo para continuar a sua jornada de disseminar o Evangelho até os confins da terra, Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos, no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém. E nesse momento, depois da gente ter falado já de equilíbrio, que você possa viver isso que nós falamos aqui. Que você possa entregar os seus caminhos ao Senhor. Que você possa entregar o seu coração e a sua vida para Jesus. E que os mares revoltos da pandemia e do nosso tempo, que evidentemente nos preocupam e às vezes tiram o nosso sossego, mas que isso não possa durar mais do que uma noite. Como a palavra diz que o choro ele dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. E que nós possamos vencer os períodos de dificuldades, os períodos de angústia e caminhar certos de que ainda que nós andemos no vale de sombra da morte, o nosso Senhor está conosco. Que Deus nos abençoe.